Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.67 do livro Young and Freshmen, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Peço que vocês leiam a descrição e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Então vamos lá, Um veículo de transporte carrega uma rampa de lançamento vertical e se desloca para a direita com uma velocidade constante de 30 metros por segundo, em uma pista retilínea. Em um dado momento, a rampa dispara um projétil verticalmente para cima com uma velocidade de 40 metros por segundo relativa ao veículo. Considerando g igual a 9,80 metros por segundo ao quadrado, calcule. Letra A. A altura máxima atingida pelo projétil em relação ao solo. Letra B. A distância total percorrida pelo veículo durante o tempo em que o projétil permanece no ar. Letra C. Qual será a posição final de queda do projétil em relação à posição da rampa de lançamento do veículo? Então, beleza, Então, tem como que eu posso dizer? Uma base aqui, de lançamento, que seria o veículo, Beleza. Vamos desenhar aqui desse jeito. Colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui sim. Aí, o que acontece, Nesse ponto aqui no meio, mais ou menos, é lançado, o projétil. O projétil é lançado com uma velocidade, Deixa eu ver aqui, de 40 metros por segundo, só que para cima, ó. Então ele é lançado aqui com uma velocidade de 40 metros por segundo. Vou colocar aqui, vou chamar essa velocidade do projétil de VP, beleza? Mas enquanto isso, o próprio automóvel aqui tem uma velocidade, que eu vou chamar de VA, velocidade do automóvel, tá? Beleza. E aí, o que vai acontecer, Ele vai começar a subir, Vai começar a subir, só que a gente sabe, que enquanto ele sobe, ele está indo para a direita, conforme eu desenhei aqui. Por quê, Por que a gente sabe disso? Porque é o seguinte, a gente está considerando isso a todo momento, Lembra quando a gente joga, por exemplo, suponha que tem um livro em cima de uma mesa, Aqui é a mesa, e ele sai aqui com uma velocidade inicial da beiradinha aqui da mesa, A gente estava fazendo até o momento o movimento dele como parabólico, Por quê? A gente considerava que ele ia continuar se movendo para a direita e ao mesmo tempo ele ia começar a cair, já que ele não está mais sobre a mesa. Então, o que a gente sabe é que a velocidade se mantém, Nos próximos capítulos a gente vai ver que a velocidade só vai mudar se alguma coisa acontecer, E observe que a gente sempre tem isso no nosso dia a dia e às vezes a gente nem para pensar, tá? Que a velocidade ela vai continuar a menos que alguma coisa aconteça para poder mudar ela, tá? Por exemplo, se você estiver dentro de um carro, em movimento, sei lá, uns 60 km por hora, e você pegar uma pedra, por exemplo, e jogar ela para cima, note que a pedra vai subir, vai descer e vai cair de novo na sua mão, Ou seja, ela não fica para trás, certo? Em relação à sua mão, tá? Porque você poderia parar para pensar, opa, o carro está se movendo a 60 km por hora para frente. Então, quando eu jogo a pedra para cima, ela deveria ficar para trás. Só que isso não acontece, Ela vai continuar com esses 60 km por hora, porque não tem porquê
ela deixar de ter essa velocidade, certo? Se tivesse, pensa, a Terra está girando. A Terra está girando em torno do eixo de rotação dela, né? Finge que o eixo de rotação dela é esse aqui. Aí a Terra está girando aqui, assim, a 1666, eu acho, quilômetros por hora, não tenho certeza. Se fosse assim, você em pé aqui em cima, você dá um pulinho, era para você ficar para trás, certo? A Terra ia embora e você ia ficar aí, certo? Só que isso não acontece, né? Você está indo junto. Por quê? Porque você tem essa velocidade ao mesmo tempo que a Terra, certo? Quem já andou de avião, por exemplo, pode parar para pensar. Um avião está voando a 800 quilômetros por hora ali, mais ou menos, né? Em relação à Terra. Se você dá um pulo dentro do avião, você não fica para trás, certo? Você continua indo junto com o avião, porque você tem a velocidade do avião. Porque se você está com os pés no avião, você tem a velocidade do avião, mas se você dá um pulo, você deixa de ter a velocidade do avião, por quê? Certo? Não deixa de ter, beleza? Então você continua com a mesma velocidade. Então o que a gente sabe aqui é que, apesar dele ser lançado para cima e ele perdeu o contato aqui com a base, ele vai continuar se movendo para o lado. E como ele continua fazendo isso, então o que a gente vai ter aqui vai ser um movimento parabólico, né? Por quê? Na vertical é um movimento acelerado, né, devido à aceleração da gravidade, mas na horizontal é um movimento linear, certo? Então, o que a gente tem é um movimento parabólico, tá? Então ele vai subir, aí a aceleração da gravidade vai fazer com que ele diminua, né, a sua velocidade vertical, ou seja, ele vai subindo cada vez mais devagar até zerar aqui no topo, depois ele vai começar a cair, certo? Vai aumentar a velocidade dele novamente, tá? Então é essa aí que é a ideia, né? E aí o que a gente vai ter então é que essa carreta aqui vai continuar se movimentando, né, até lá na frente, beleza? E ela ainda vai continuar com essa velocidade aqui, né? VA, tá? Porque nada fez ela parar também, né? Ou aumentar. Aqui está dizendo, né, que ele está com velocidade constante, essa base, né, de lançamento. Então vai continuar desse jeito e aí vai chegar aqui, ó, né, com essa velocidade VP, só que negativa, né, menos VP. Claro, isso só acontece, né, se não tiver resistência do ar e tudo mais, né? A gente está considerando essas coisas, beleza? Note que não é só essa velocidade que ele vai ter, tá? Ele também tem essa velocidade VA aqui, ó, tá? O projétil, né, que eu estou dizendo. Ele também tem essa velocidade, de forma que a velocidade real dele é igual a gente fez até o momento, né, lá nos outros exercícios de lançamento de projétil. É tangente, né, à trajetória, beleza? Só que, né, para poder ficar menos poluído, a gente está fazendo desse jeito aí. Aí aqui agora, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, vou colocar aqui um sistema de eixos, né, vou colocar maior para não ficar muito poluído aqui. Dessa forma, tá? Esse vai ser o eixo X, beleza? Então aqui é o zero. E aí eu vou colocar o vetor aqui de novo, né? O vetor velocidade aqui inicial do projétil, beleza? Note que, né, eu coloquei menos VP aqui porque esse vetor é o oposto desse, tá? E aí eu vou anotar os dados, né? Vou anotar os dados que nós vamos precisar e que o nosso problema tem que estar em função deles, né? Então, ó, a velocidade VA, né, que é a do automóvel, é 30 metros por segundo.
A velocidade do projétil, né, a velocidade inicial aqui do projétil, eu vou chamar de... vou deixar assim por enquanto. É igual a 40 metros por segundo. Nós temos também a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá, né? Na primeira, ele quer a altura máxima atingida pelo projétil em relação ao solo, né? Ao solo, no caso, vai ser a base, né? Em relação à base aqui de lançamento, tá? Porque ele não falou a altura da base de lançamento. Se tivesse falado, a gente poderia ter falado em relação ao solo, né? A terra mesmo. Mas o que ele está querendo dizer com solo é a base de lançamento aqui, tá? Então, ele quer saber essa altura máxima aqui, ó, que ele vai chegar, tá? Eu vou chamar essa altura máxima de Ymax, tá? Poderia ser H também, tá? Não tem problema, mas dessa vez só para dar a entender aí que é a altura máxima, beleza? Então vamos lá, né? O que ocorre na altura máxima de um projétil? A velocidade em y, ela zera, tá vendo? Não tem mais velocidade no eixo y, né? Nós vamos tratar esse movimento como um movimento, né, em duas dimensões, mas eu vou fazer para o eixo y, como eu tenho feito normalmente, e para o eixo x, né? Então eu vou separar os dois movimentos, beleza? Que é mais fácil do que ter que usar vetor aqui agora, tá? Então beleza, na letra A, então, ele quer a altura máxima, né? Quando a velocidade final é zero. Então, eu preciso de uma equação que tenha a velocidade final, certo? Que é o mais simples de resolver esse problema, né? Então, eu poderia, por exemplo, tentar usar Vy, né? É igual a V0y menos GT. Até poderia, mas eu não sei esse tempo, certo? E eu não tenho aqui a altura final, certo? Ele quer saber a altura final, então não acaba sendo muito interessante não, né? Outra que eu poderia pensar em usar poderia ser esse daqui, né? A função horária da posição, né? Para o eixo Y. E aí, assim, aqui eu não tenho a velocidade final para eu falar que ela é zero, certo? Então acaba que também vai ser um problema, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia calcular o tempo usando isso daqui, né? Porque aqui aparece a altura final, que seria o meu y máximo, né? Que eu quero descobrir. E esse cara aqui é zero, né? Coloquei o zero aqui no início. A velocidade inicial aqui é o VP, né? Porque, olha, ela está no eixo Y, tá? Então, a gente não precisa decompor. Nesse problema já foi dada a velocidade que ele tem em Y e a velocidade que ele tem em X, certo? Então, aqui seria o VP. E o T a gente não sabe, né? Então, a gente deveria fazer o que aqui? Isolar o tempo, né? Em função desse Y máximo aqui, ó. Aí note que para isolar o tempo aqui, a gente ia precisar resolver uma equação de segundo grau, né? E aí a gente ia ter lá duas raízes, beleza, né? Ou uma só, não sei, aqui, dependendo do caso, né? Já que a gente vai pegar aqui, ó, certo? Mas tanto faz, aí a gente ia ter lá o valor do tempo, né? E aí, o que ia acontecer? A gente ia ter que pegar esse tempo e substituir ele aqui para poder achar esse y máximo fazendo Vy igual a zero. Eu acho que isso daria muito trabalho, certo? É mais fácil usar a equação de Torricelli, né? Porque a equação de Torricelli não tem o tempo e ela tem a velocidade final e ela tem a altura final também. Então, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2g delta y, ou seja, y final menos y inicial. Lembrando, né? Para poder encontrar essa equação, é só você usar as outras duas, né? Aquela de que Vy, vamos colocar normal aqui, V igual a V0 mais AT, né? E essa daqui, Y igual a Y0 mais V0Y
vou chamar só de V0 também, V0t mais meio de AT quadrado. O que você faz? Você isola o tempo nessa daqui e substitui nessa daqui de baixo. Como que fica aqui? Vai ficar, isolando o tempo, vai ficar T igual a V menos V0 sobre A. Então, você vai pegar isso daqui, vai colocar aqui no lugar aqui do T e vai manipular. Vai chegar um momento que você vai chegar que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A y final menos y inicial. Beleza? Você vai chegar nessa equação aqui, se você partir dessas duas fazendo isso daqui. Aí, dessa daqui para essa, é só, né, você observar que a aceleração aqui, nesse caso, é g, né? Então, vai ser g aqui. E ela é negativa, porque ela aponta para baixo e aqui aponta para cima. Então, aqui vai aparecer um sinal de menos, né? E aqui eu adaptei falando que é do eixo y, beleza? Só fiz isso. Mas, então, esse não é a ideia aqui agora. Eu já fiz isso no vídeo de explicação aí, né, do capítulo. Não sei porque tem esses dois VA aqui, vou apagar isso. E agora, vamos continuar então. Como eu quero a altura máxima, a velocidade em y final é zero, né? A velocidade nesse ponto aqui vai ser zero. Então, a gente tem zero é igual a V0y. Quem é o V0y? O V0y é o VP, né? Então, é só colocar aqui VP ao quadrado, né? Menos 2G y final. Quem é o y final? O ponto final é esse daqui. É a altura y que eu estou querendo descobrir, né? O y máximo. Então, é só colocar ele aqui. Y máximo. Beleza? Menos a altura inicial. A altura inicial é o ponto aqui de onde partiu, que eu chamei de zero, né? Então, vai ser zero. Ou seja, então, nós temos 2G y máximo é igual a VP ao quadrado, né? Ou seja, y máximo, então, é igual a VP ao quadrado sobre 2G. Essa aí é a altura máxima que a letra A está pedindo. A gente pode, né, substituir os valores aí para ver quanto que isso vai dar, né? Então, vou fazer isso aqui. Y máximo vai ser, né, a velocidade do projétil no início, ou seja, os 40 metros por segundo, só que elevado ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Note que aqui vai dar metro quadrado por segundo quadrado, né? E aqui está metro por segundo quadrado. Então, o segundo quadrado corta com esse segundo quadrado e o metro quadrado corta com esse metro, sobrando só metros, que é a unidade de altura, né? Como deveria ser. Então, eu vou substituir esses números aqui na calculadora e vou ver quanto que vai dar a resposta. Só um momento. Então, a altura encontrada é de 81,6 metros aproximadamente. Beleza? Então, é essa altura aí que o projétil vai subir, né? A altura máxima que ele vai subir aí antes de começar a cair de volta. Beleza? Muito importante, né? Não só fazer a conta, né, gente? A gente analisar o que está acontecendo, como eu fiz aqui no início, tá? Então, beleza. Essa aí é a letra A. Vamos começar a letra B. A letra B pergunta, né? A distância total percorrida pelo veículo durante o tempo em que o projétil permanece no ar. Então, assim, né? Agora, a gente precisa do tempo, né? Então, se a gente tivesse calculado ele aqui, na letra A, não seria perda total de tempo, né? Então, assim, gente, eu dei um pouco de mole aqui, né? Poderia ter feito do outro jeito, já teria tempo aqui. Mas não tem problema, né? A gente pode fazer aqui. Depende, né? O que cada problema pede, certo? Mas, assim, tem outras formas de fazer isso daqui, de calcular o tempo, certo?
Já que agora eu tenho essa equação aqui, ó, Vy igual a V0y menos GT, né? Eu tenho essa equação. Eu consigo descobrir o tempo, certo? Como que eu faço para descobrir o tempo? Olha só. Se eu zero essa velocidade, né? Que é o ponto máximo aqui, né? A velocidade que na altura máxima é zero. Eu vou ter que GT é igual a V0y, né? Ou seja, T é V0y sobre G. E o V0y é o VP, né? Então, VP sobre G, certo? Só que esse tempo que a gente achou, ele é o tempo só de subida. Mas a descida vai ser exatamente igual do que a subida. Então, o tempo total, né? Tempo total de queda, vou chamar de T maiúsculo aqui. O tempo total é 2T, né? Ou seja, o tempo total, então, é 2VP sobre G. Beleza? Esse é o tempo total. E aí, para descobrir, né, quanto que a base aqui de lançamentos andou, né, essa distância x daqui até aqui, né, deveria fazer um vetor aqui, ó, né, vou fazer de outra cor. Então, esse vetor deslocamento aqui, que ele quer saber, né, essa distância, né, o comprimento desse vetor, a gente pode fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui que a velocidade em x ela é constante, né, a velocidade da base de lançamento é constante, foi dito isso, né, que é os 30 metros por segundo, né, se a velocidade é constante, então, né, nessa equação aqui, ó, x igual a x0 mais v0 xt mais meio de axt quadrado, né? No caso, esse t aqui vai ser o t maiúsculo ali que eu usei, né? Deixa eu dar mais espaço aqui. Beleza. Então, aqui vai ser o t maiúsculo. Aí a gente tem meio de ax t quadrado. O ax é zero, né? Já que não tem aceleração, né? Zero. A posição inicial é zero também, né? Por quê? Porque eu coloquei o eixo aqui no meio aqui igual a zero, né? E note que eu estou olhando do meio da base até o meio da base, então se eu estou olhando o ponto do meio da base, então aqui é zero e aqui vai ser x, beleza? Eu não poderia olhar do ponto do meio da base e depois olhar da extremidade da base, né? Eu tenho que olhar do mesmo ponto para saber qual é a distância que ele se moveu na realidade, né? Então, x final, né, vai ser igual a V0xt. Só que o V0x, ele é a velocidade A, né, que é a velocidade da base, certo? Não sei por que agora, né, que eu chamei de A. Deixa eu ver aqui. Ah, o veículo de transporte, né? Quis dizer automóvel, então, né? Beleza? Mas tudo bem. Velocidade A, o nome não tem problema, né? Então, VAT. Só que o T a gente calculou aqui do lado, olha. Então, é só substituir esse T. Então, vai ser 2VAVP sobre G. Beleza? Então, essa daí, né, vai ser a distância x que ele se move. E essa distância vai ser, então, duas vezes, né,
30 metros por segundo vezes 40 metros por segundo dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí observa que esse segundo quadrado vai cortar com esse segundo e com esse segundo, e um desses metros corta com esse metro aqui, tá? Então vai sobrar só metros, né, em unidade de distância, como deveria ser, certo? Então, agora eu vou jogar aqui na calculadora e a gente vai ver o resultado. O resultado é de aproximadamente 245 metros, beleza? Então essa aí é a distância, né, que a base, né, se movimenta, tá? A base de lançamento aí, o automóvel. Então vou circular isso aqui também, que isso aqui é uma resposta final, tá? Então é isso, né, na letra B. Note que eu consegui dar uma escapada aí, né? Eu consegui dar uma contornada, né? Não tinha calculado o tempo, mas pensei nessa forma simples aqui de calcular o tempo, né? Poderia ter feito isso aqui em cima primeiro, né? Também. Inicialmente eu tinha pensado em calcular o tempo usando aquela outra equação lá, né? Usando y é igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt ao quadrado, né? Poderia ter feito isso aqui também, tá? Por exemplo, vamos só começar a rascunhar aqui para ver o que iria acontecer, né? Então aqui ia dar y máximo, né? Que eu quero saber a altura no ponto máximo. Aí o y0 é zero, né? A velocidade inicial seria vp, certo? Vp. O tempo aqui eu não sei, né? Eu quero saber. Menos meio de gt ao quadrado, certo? Aí, então eu ia ter meio de gt ao quadrado menos vpt mais y máximo igual a zero, né? Aí esse daqui seria o A, esse aqui seria o B e esse aqui seria o C. Tá vendo? Dá um trabalho a mais, né? Fazer desse jeito aqui. Mas vamos ver, né? Então o T seria menos B, então VP, mais ou menos, mais quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes meio de GY máximo, né? Isso aqui ia dar 2, né? Então a gente teria isso daqui. Beleza. Sobre 2A. 2A ia ser G. E aí então, vamos ver o que vai acontecer. Esse seria o tempo, né? Aí a gente tem dois tempos. Se eu substituir ele naquela equação, V final igual a VP, que é o inicial, menos GT, né? Iria ficar então isso aqui. Assim, né? Aí, vamos ver, né? O que vai acontecer aqui. Essa velocidade aqui seria zero, né? Zero. Então a gente ia ter zero igual a VP menos G. Aí esse G com esse G pode cancelar, né? G com G aqui cancela. E aí a gente ficar com VP. Aí em vez de ser mais ou menos, ia ser menos ou mais, né? Por quê?
Esse menos aqui faz o mais virar menos e o menos virar mais. Mas tanto faz, tá? Isso aí não tem problema, não. Não tem problema. Não importa, tá? Tô só levando isso daqui para não ter que pensar ainda o que vai acontecer com esse mais ou menos. Então, só para deixar claro aqui, né? Ó, cortei, tá? E aí, essa raiz aqui vai continuar aqui, certo? Então, essa raiz vem. Aí, note que esse cara com esse cara pode ir embora, tá? E aí, eu posso levar ao quadrado, então, né? Vamos fazer aos poucos, né? Vai ficar aqui. Vou escrever a raiz do lado de cá, escrever mais ou menos da raiz aqui, não tem problema. Desse jeito. E aqui igual a zero, né? Aí eu poderia levar ao quadrado, né? E levando ao quadrado, esse mais ou menos aqui, tanto faz, não faz diferença mais. O que vai acontecer é que vai ficar VP ao quadrado menos 2GY máximo igual a zero. Ou seja, né? 2GY máximo igual a VP quadrado sobre... Não, sobre não, né? Aí sobre eu tenho que apagar esse 2G aqui. E aí fica desse jeito. Beleza? Então aí, olha só, a gente achou o Y máximo fazendo do outro jeito, né? E aí, tendo esse Y máximo, né? A gente consegue, sei lá, descobrir o tempo, né? Quer ver? É só substituir aqui, né? Ó, o Y máximo aqui dentro. Ó. Substituindo esse Y máximo aqui, né? Você vai ver que, ó, cancela esse 2G com esse 2G, aí o VP ao quadrado menos o VP ao quadrado, que vai dar zero, e a gente vai ficar com VP sobre G, que é o tempo de subida, né? Certo? Vocês conseguiram perceber isso? Olha só, aqui dentro, se a gente tem, né, VP mais ou menos, raiz quadrada, aí aqui VP ao quadrado menos 2G Y máximo, que é VP sobre 2G, né? VP ao quadrado sobre 2G, que a gente achou aqui, ó, certo? E aí, observa, né, que o 2G corta com 2G e o VP vai cortar com o VP ao quadrado aqui, ó, esses dois. Então, essa raiz quadrada seria zero, né, para a altura máxima, e aí a gente ia ter só VP sobre G, que é o tempo de subida que a gente achou aqui, certo? Desse outro jeito. E aí é só multiplicar ele por 2 também, certo? Então, a gente ia conseguir achar do mesmo jeito. Só que aqui eu acho que o caminho é um pouco mais trabalhoso, né? Então, vou apagar isso daqui, né? Isso aqui não interessa, certo? A gente já resolveu de outro jeito, né? Tá? Então, vou apagar isso aqui. Bom, ficou um pouco bagunçado esse final aí, mas é porque eu fiz isso por rumo, né? Só porque eu sabia que teria que dar certo o resultado, então eu fui lá e mostrei. Mas, enfim, o que interessa mesmo é o que foi feito aqui, tá? O caminho mais simples. Aí agora, a letra C, né? Eu nem preciso fazer conta nenhuma, né? A letra C pergunta o seguinte: qual será a posição final de queda do projétil em relação à posição da rampa de lançamento no veículo, né? Essa rampa de lançamento aí se movimentou 245 metros para a direita, né? Como eu desenhei aqui. Como o projétil tem essa mesma velocidade, né? Que ela, né? Porque ele continua se movendo para a direita, assim como eu falei no caso do avião, no caso da Terra girando, né? Que um objeto não deixa de ter a velocidade do outro só porque perdeu o contato, né? Tipo, você dá um pulo dentro do avião, então você fica para trás do avião e vai embora? Não, isso não acontece, né? Como você tem a velocidade do avião, quando você está com os pés encostados no avião, se você der um pulo dentro do avião, você continua com a velocidade do avião, certo? Se não fosse assim, por exemplo, seria possível, né, pegar um helicóptero na Terra, você sobe o helicóptero, né, aí o helicóptero deixa de ter contato com o chão,
Então a Terra poderia girar embaixo do helicóptero, né? Depois é só você baixar o helicóptero de novo. Então você gastaria só o combustível de subir o helicóptero, né? Você não gastaria o combustível de levar o helicóptero até o ponto que você deseja, né? Você poderia simplesmente pensar, nossa, meu helicóptero é o mais rápido do mundo porque a Terra gira 1.600 e tantos quilômetros por hora, então se o helicóptero sobe, né? Suponha aqui que você tem a Terra, aí o helicóptero aqui, ele sobe, e aí a Terra está girando embaixo dele, então ele vai girar, né? A Terra vai girar aí com uma velocidade de 1.600 quilômetros por hora no Equador aqui, né? Em relação ao helicóptero, né? E aí depois é só ele abaixar e ele cai num ponto diferente da Terra. Não, não é assim que funciona, né, gente? A gente percebe que o helicóptero sobe e ele continua indo junto com a Terra. Então, se você só subir o helicóptero, a Terra não vai girar por baixo dele. Ele vai girar junto com a Terra. Então, para poder ir para outro lugar, você vai ter que gastar o combustível de todo jeito. Bom, espero que isso tenha ficado claro, né? Que o fato de um objeto perder contato com outro que está em movimento não significa que ele vai deixar de ter aquele movimento também. Isso só vai acontecer se alguma coisa o impedir de se mover, tá? Como eu expliquei, né? Que se você tiver dentro de um carro, né? Suponha que você tá lá, sua mão dentro do carro e você tá viajando, né? Com uma velocidade V. Se você joga um objeto para cima, né? Com uma velocidade aqui, tanto faz para cima também, como é o caso aqui do problema, né? Esse objeto ele sobe, mas enquanto o carro se movimenta para a direita, né? Ou seja, só a mão se movimenta para a direita, ele também se movimenta para a direita com essa velocidade, de forma que ele vai cair de volta na sua mão, tá? Então a mesma coisa acontece com o projétil nesse problema, né? A gente considerou isso para resolver o problema. Então o projétil também vai andar essa distância. Se ele vai andar essa distância, ele vai cair, né, 245 metros à frente, no mesmo ponto da base. Ou seja, só colocar aqui, ele vai cair no mesmo ponto da base de lançamento, né? Só que 245, né, metros para a direita. Espero que isso tenha feito sentido, né, gente? Eu posso ter me embolado um pouco aí para explicar isso daí, porque quanto mais uma coisa parece óbvia, mais difícil é de explicar, certo? Então, assim, a gente percebe isso no nosso dia a dia e a gente nem para pensar, certo? Mas isso aí acontece, tá? É uma coisa que a gente está completamente acostumado. Então, é isso aí, né? Valeu aí e espero que vocês tenham conseguido resolver, que tenha dado tudo certo. Valeu e até a próxima.